Comece. Isso. Comece a começar a risada. Começa. Deixa fluir. Já tá gravando. Na verdade já está gravando, pessoal. Tá bom. Muito bom, já Vocês vai fazer nem alguns sabiam, cortes. obrigada, Vamos já. lá. Bora, vamos lá. Então vai. É muito difícil, né? Olá, pessoal. Depois de muito ensaiar, começar, quem começa, você começa, eu começo. Então a gente está começando o primeiro podcast da comunidade Ágape. Mais especificamente do grupo de jovens da comunidade Ágape. Só que a gente tem um problema que a gente não tem nome ainda, né? Não tem nome, não tem nome. Não temos. A gente não tem nome, então assim, depois você comenta lá embaixo, né? Se inscreve no canal da comunidade Ágape. E se você quiser também dar a sua ideia, né? A sua sugestão para o nosso podcast, vai ser muito bem-vindo. Bom, eu sou a Gabriela e eu sou aqui da comunidade Ágape de Iracemápolis. Trabalho aqui no Ministério de Louvor e também eu e o Jô, né? A gente está no grupo de jovens. E, bom, gente, pode falar vocês também, né? Não só eu. Esse é pessoal, eu sou o Jonatas, a marido da Gabi, estamos junto no grupo de jovens, grupo de louvor, estamos aqui há muito tempo já na comunidade. E muito legal a gente falar que a comunidade Ágape agora atualmente está situada na avenida central da nossa cidade. Então, se você ouvir aí um barulho de moto, de carro, é exatamente por conta disso. Muito oportuno. Eu sou a Aline, estou aqui na Ágape desde a fundação em 2012 e trabalho aqui no Ministério das Mulheres, estou auxiliando no Ministério das Crianças, também canto, faço algumas coisas. Eu sou o Matheus, participo da Ágape há mais ou menos 6 anos e participo da banda aqui do Ministério de Louvor. E agora estou sendo pastoreado pela Gabi e pelo Jô. Que responsa. Que responsa. Bom, acho que antes de começar a gente queria agradecer os nossos pastores, o Biro e a Patrícia, porque eles dão total liberdade aqui pra gente trabalhar e eles ficaram super empolgados quando nasceu a ideia de fazer um podcast, afinal a gente ainda não tinha tentado e agora a gente tá aqui, vamos ver no que vai dar. Bom, por que a gente resolveu fazer isso, né? O nosso principal objetivo aqui, nesse primeiro momento no encontro de jovens, é fazer uma leitura sobre a nossa cultura, né? Entenda a cultura como arte, moda, costumes. E mais do que nunca, a gente é muito influenciado pela nossa cultura em nossa volta, né? Não tem como a gente viver separado dela. Então a gente precisa entender o que está acontecendo em nossa volta e como ser resposta a isso sendo cristãos, né? Gabi, a gente até é influenciado porque a gente consome muito, né? Então, às vezes a gente não tem nem ideia do tanto que a gente consome da arte. Sem dúvida. E aí a gente decidiu assistir uma série, que depois o Jô vai dar um resumo aqui da série. Nós escolhemos a série do Loki, da Marvel. Então, se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, porque tá cheio de spoiler aqui. Então, antes de você continuar aqui o vídeo, corre lá assistir. Tá disponível no Disney Plus, né? E a gente vai falar um pouco o que essa série trouxe para nós e que a gente pode aqui dialogar sobre isso, né? Bom, por que entender então sobre a cultura e como o cristianismo está relacionado a isso, né? Como a gente relaciona a cultura e a nossa fé. Aí, a gente está usando esse livro aqui como referência, chama Engolidos pela Cultura Pop, do Steve Turner. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns motivos que nos fazem... motivos que são importantes para a gente entender a cultura e o que a nossa fé tem a ver com isso, né? O que o cristianismo tem a ver com isso. São essas razões, né? Uma delas é porque a gente geralmente
vive uma fé dividida, uma mente dividida entre o que é sagrado, ou seja, aquilo que tem a ver com o culto, com oração e leitura da Bíblia, e o lado secular, né? O lado terreno, que envolve tudo o que nós fazemos na nossa vida, né? Então essa mente dividida não parece fazer muito sentido, já que Jesus nos quer integralmente, né? E por que não a gente relacionar a nossa fé em tudo que a gente faz? Outro motivo também é porque a gente vê na cultura, na arte, um dom de Deus. Então, Deus distribuiu os dons dele a toda a humanidade, né? Não só aos cristãos. E um exemplo disso é na criação, quando Deus dá a Adão a responsabilidade de dar nome aos animais, né? Para que Adão explorasse a sua criatividade. Então, a cultura é um dom de Deus, então a gente pode explorá-la, né? Desde que a gente tenha análise crítica sobre ela, e é disso que a gente vai falar aqui. Um outro ponto importante também é que o nosso Jesus é o Senhor da nossa vida por completo, né? Então está muito relacionado à questão da mente dividida, da dualidade entre sagrado e profano, né? O Senhor, Ele nos quer por completo. É como se, às vezes parece que Jesus, que Deus é um velho que não entende nada de filme, de série, de cultura, de nada, só entende da Bíblia. E não, né? Deus é o Criador de todas as coisas e, por exemplo, Beatles criou a música Imagine, mas Deus criou Beatles. Então, o que será que Deus acha dessa música, por exemplo, né? Um exemplo, por exemplo. É um exemplo. Um outro motivo gente, é a primeira vez que a gente está fazendo isso, então releva aí. Vamos beber uma água, Gente, já derrubei a Inclusive, vamos agradecer o patrocínio da água, Pedrinho Gato, a melhor água de Iracemápolis. Pode Você não continuar. vai fazer como que o gato faz? É o Pedrinho Gato. Então vai. A gente vai ver se vai editar essa parte, pode ser que não. Um outro motivo é porque, lendo a nossa cultura, a gente compreende os sinais dos nossos dias, né? Sinais dos tempos. Jesus disse isso em Mateus, né? Vocês não entendem os sinais dos tempos. Então, entender o que a cultura está dizendo é entender o contexto que a gente vive, né? Afinal, a arte sempre tem algo a dizer sobre o nosso tempo, né? De novo, voltando para Beatles e outros artistas da década de 60, né? Eles influenciaram uma década com a ideologia deles. E a gente não está discutindo aqui, né, se a gente concorda ou não, mas de fato a arte sempre vai influenciar a nossa época. E para concluir, é que existe uma verdade, existe... além do dom que Deus distribuiu a toda a humanidade, a verdade que Ele tem para nos ensinar pode ser compartilhada de diversas formas, inclusive pela nossa cultura. Então, quando a gente recusa a nossa cultura, talvez a gente esteja perdendo a oportunidade de ouvir o que Deus tem para nos dizer. Você já pensou nisso? Se você ouviu Deus falar com você através de uma música que não necessariamente seja cristã, vocês já tiveram essa experiência? Sim. Ou um filme que não necessariamente tem um foco gospel, tá no segmento gospel, mas também tem algo para nos ensinar, né? Uma poesia, enfim, seja o que for. Deus tem sempre o que nos dizer e Ele usa o que Ele quer, né? Sem falar que, se a gente não entender o nosso contexto, não entender o que está acontecendo em nossa volta, como é que a gente vai debater? Quando alguém pedir a nossa opinião sobre determinada ideologia ou assunto polêmico, como a gente vai discutir se a gente não está entendendo o que está acontecendo em nossa volta, né? Então, não sei se eu te convenci sobre a importância da gente entender a nossa cultura
e relacioná-la com o Evangelho de Jesus. Mas se você já colocou um pontinho ali de interrogação para a pessoa pensar, já valeu a pena. É isso. E vale a pena continuar assistindo a gente aqui, né? Porque Exatamente. então, vai ficar legal, vai ficar melhor ainda aqui, né? Bom, então como eu já falei, né, eu atropelei um pouco as coisas e falei que a gente escolheu a série do Loki para assistir. O João vai dar um resumo, porque ele entende aqui bastante, então ele vai te contar um resumo da série. Então, de novo, se você não assistiu, vai assistir porque tá cheio de spoiler. Agora aquele alerta na edição, né? Spoiler. Não sei se a gente vai conseguir fazer Não tem isso. spoiler. Né? Então, né, da onde começa a série, né? Pra quem assistiu, né, o último filme dos Vingadores, né, que foi sucesso de bilheteria, naquele filme, em uma das viagens do tempo, né, que os Vingadores fazem, deu errado, né? O Loki, ele deveria continuar o seu destino ali para os outros filmes, né, como vilão e etc, né? Porém, naquela volta do tempo, né, ele acabou fugindo com o Tesseract e fugiu para algum lugar, né? No filme a gente não descobriu para onde, né? E foi esse o gancho que os produtores acharam aí para começar a série dele, né? Achei bem legal esse gancho, né? Gancho inteligente. Né? E daí ele acaba aparecendo em algum lugar aí, né? E essa ocorrência, né? Esse evento, né? Que depois na série a gente vai chamar de evento Nexus, né? Ele não deveria acontecer, né? E tem uma organização aí na série que chama AVT, né? E que ela controla esse fluxo do tempo, né? Na série a gente descobre que como se fosse uma polícia, né? E que qualquer evento Nexus que ocorra fora do que deveria acontecer, essa AVT vai lá e poda, né? Eles usam essa expressão, né? Eles podam, eles eliminam aquele acontecimento. É como se eles são responsáveis por manter a linha do tempo sempre seguindo o fluxo dela. Isso. Qualquer evento que saia fora é onde eles atuam para poder reparar ali o erro que foi cometido. Sim. Exato. Então, né, a série começa nesse ponto, né, o Loki sendo preso por essa AVT, né, e ele não entende, né, o que eu fiz errado, né, eu não fiz nada de errado, né, e a AVT prende ele, né, e um personagem muito importante, né, que é o Mobius, né, ele se interessa muito pelo Loki, ele fala assim, não, você vai me ajudar, né, você vai me ajudar em uma missão, né. E a gente descobre que essa missão é capturar, né, é aprender uma versão, uma variante, né, eles usam essa expressão, né, uma variante do próprio Loki, né. E então o Loki, sendo Loki, ele poderia contribuir em como essa variante planeja suas fugas, planeja os seus eventos, né, porque até aquele momento a AVT não tinha conseguido ainda capturar essa variante. A AVT tem o domínio de todas as coisas, mas eles não conseguem perceber o porquê que eles não acham essa variante em nenhum evento que ela está presente, né? Então eles querem o Loki exatamente para isso. Como um Loki pensa como um outro Loki, então exato, né? E daí no desenrolar, né, a gente fica naquela expectativa, né? O Loki traidor, o Loki trapaceiro, será que ele tá falando a verdade? Será que ele não tá falando a verdade, né? E a gente vai desenrolando a história, ele conhece essa variante, né, que é a Sylvie, né? E com o tempo ele vai criando uma certa afetividade com a Sylvie, né? Ele começa a se conectar com ela, entendendo que praticamente ele se vendo no espelho, né? Poxa, é uma variante dele, né? Ele se conecta muito com ela. Esse é o carro-chefe, assim, da série, né? Que tá escancarado. Agora, o que a gente faz aqui é esmiuçar o que tá nas entrevistas. Exato. E daí a série vai desenrolando, entre muitas coisas, é justo o que a AVT faz, de controlar a todos, né? Existe ou não livre-arbítrio, né? E quem é mocinho, quem é vilão, né? E dentre tudo isso, né, chega no clímax ali da história, em que eles vão para um lugar chamado Vazio, que era onde a AVT enviava todas aquelas realidades paralelas que eram os eventos Nexus, né? Na verdade, a gente descobre que as pessoas não morrem, né? Aquelas realidades não morrem, vão para esse lugar chamado Vazio, e lá eles acabam encontrando
podemos chamar de personagem principal, de vilão principal, não sei como a gente pode chamar, né? Que era o Kang, né? Que é um novo personagem aí colocado dentro do universo aí da Marvel, que ele explica que ele fez tudo aquilo porque antigamente existiam muitos universos, né? Que é o multiverso, e eles estavam em guerra, e para manter a paz, para manter o controle, ele precisou criar tudo isso, criar essa AVT para que isso não virasse um caos, né? Na verdade, as variantes do próprio Kang, né? Na verdade, as variantes do Kang é que proporcionaram toda essa guerra. Então ele, tentando conter, cria a AVT, cria esse monstro que mora no vazio, que ajuda ele a manter a ordem. Então a AVT, na verdade, é um instrumento nas mãos dele para manter essa ordem que na cabeça dele funciona tudo bem. Exato. E não é o nosso objetivo, né, pessoal? A Zoe tá latindo, gente. Talvez a gente vai editar essa parte, né? Bom, não é o nosso objetivo aqui falar exatamente da série, o que aconteceu, se tá ligado nos quadrinhos, se não tá, se tá conectado com os outros filmes, né? A nossa ideia aqui é trazer alguns pontos, e a gente separou vários, assim, durante, né, que a gente estava assistindo, né? A dinâmica foi essa, né? No nosso grupo de jovens, a cada semana a gente assistia uma série junto, um episódio da série junto, e debatia aquele tema, né? Então, o nosso objetivo principal é levantar esses pontos e fazer essa análise, né? E a gente levantou aí 3 pontos para a gente poder estar discutindo, né? Até porque todo o conteúdo que é produzido tem uma intenção por trás. O roteirista, o produtor, ele tem as suas próprias ideologias e vai transmiti-las através do seu conteúdo produzido. Sendo explícito ou nas entrelinhas. O que acontece naturalmente é nas entrelinhas, naquilo que é quase imperceptível, é bem sutil, mas está ali e a gente precisa estar atento para não perder essa capacidade de entender o que está nas entrelinhas, porque influencia no nosso comportamento. É isso. De não ser inocente, né? E consumindo sem ter o senso crítico. Não acho que é só uma diversão, entretenimento. Até porque, foi bom você falar na palavra entretenimento, aqui no livro fala assim, que o entretenimento, ele produz em nós, assim, emoções e é muito mais fácil você assimilar aquilo do que pela razão. Então, assim, quando você dá risada de alguma coisa, você está aberto para aquilo que aquela pessoa vai falar. Quando você assiste um filme de comédia, você está ali exposto, disponível a tudo que vai ser apresentado ali para você, né? Enfim, sobre a série do Loki, a gente entendeu que o Loki, mesmo sendo um vilão, ali ele está passando por um processo de humanização, ou seja, a humanização do vilão, que a gente vê em Loki e em outras séries e filmes também. Sim, até porque no decorrer da série, né, a gente percebe que o Loki fazia de tudo para tentar despistar o Mobius, né? Ele mentia, ele dava trapaça, ele falava uma coisa que ele não ia fazer, ele prometia, mas ele não cumpria. Mas aí no final de tudo ele fala, não, faz sentido, eu sei como salvar, agora é verdade. O Mobius vira para ele e fala, mas como eu posso acreditar em você? Não, olha isso, eu pesquisei, vi na biblioteca, tal. Então a gente vê que ele passou por um processo de redenção, né? Sim. Exato. Ele iniciando como um deus da mentira, um deus da trapaça, ele conseguindo a confiança ali, né, dos personagens que estavam ali, e às vezes até a nossa confiança que estava assistindo, né? Até a nossa. Chega uma hora que você também sente dó do Loki. Exato. Confesso que senti. Exato, eu também. Mas isso aconteceu no Coringa. Também, e outros grandes vilões Cruella. que estão sendo, os vilões estão sendo redimidos agora, entendeu? Então tá naturalizando essa coisa assim, de que, nossa, eu pareço. Isso. Diferente dos vilões, talvez de conteúdos de épocas passadas, você não se identificava com o vilão. Nossa, jamais eu faria isso. Jamais eu mataria alguém, jamais eu faria o que esse vilão tá fazendo. Agora não, a impressão que dá é que esses vilões se parecem com a gente em alguns momentos, né? Acha-se uma justificativa para o que eles fazem. É isso.
E você já deu gancho para a próxima observação aqui da série. Isso não foi combinado. Os fins justificam os meios. O que vocês têm a dizer sobre isso? A série toda, na verdade, é exposto pra gente essa frase. Tudo o que o Loki faz tem uma justificativa, tem um porquê. Tanto ele quanto a Sylvie. Se a gente pegar as outras variantes que aparecem, todas elas têm a sua justificativa. Estão buscando lá... Eu vou parar agora um pouquinho. O que ele fala do glorioso? O que é? Glorioso propósito. Isso. Estão buscando lá o glorioso propósito. Então, todas as ações terríveis que eles possam ter têm uma justificativa. Então, não é tão terrível assim. E igual no final, né, que a gente vê lá, né, a cena de vários Lokis ali conversando, e cada um deles começa a contar a sua história. Como que ele chegou naquela situação, né? E a gente vê várias referências, né, de porquê, né, justificando o porquê que ele se tornou daquela forma, né? Então, realmente, são muitos exemplos ali, né, de que, eu sou mal, né, eu tive atitudes ruins, mas essas circunstâncias me levaram a ter essas atitudes, né? Não tive outra escolha, eu tinha que agir assim. Então isso faz com que a gente se identifique, porque quantas vezes você também não... acho que eu não poderia ter agido diferente, então peraí, eu não sou tão diferente do Loki. Mas a gente não pode esquecer que ele é um vilão. Exato. E ele se assume hedonista e narcisista, não foi isso? Sim, ele próprio já reconhece que hedonista é a filosofia de buscar o prazer a qualquer custo. seu próprio prazer. E não tinha um exemplo maior de narcisismo, né? Da afetividade, ou podemos até chamar de romance que ele teve, né? Com a Sylvie, que é ele mesmo em outro universo, Ele se né? apaixonou por ele mesmo. Então tinha um exemplo maior, É o melhor ápice. para colocar isso. É o ápice. E o que você falou, Aline, é importante, porque o Loki, ele fala que ele é um hedonista, narcisista, ele admite ser assim, então por isso ele tem essas atitudes. E tá tudo bem, né? E tá tudo Tá bem tudo ser bem. assim. É como se tivesse tudo bem, a gente não tem que corrigir as questões do nosso caráter. A gente pode continuar assim porque tá tudo bem. É isso, eu sou assim e vou continuar assim, né? E não... Aí esquece, né? O conhecer e prosseguir a conhecer a Cristo, se parecer com Ele, Ser negar moldado, a si mesmo. ser moldado no caráter, desenvolvimento da nossa salvação, tudo isso é uma coisa que é colocada em xeque, nas entrelinhas. Até voltando um pouquinho, né, que você falou do Loki, né, que os fins justificavam os meios, o Loki é o personagem principal, mas também a gente observa isso na Sylvie, né, porque desde muito pequena ela foi levada para VT, então ela vai buscar vingança acima de tudo. Vocês vão ver na série. Exato. fica Mais até- um spoiler. Uau. Mais um Uau. spoiler, gente. Mas ela vai buscar vingança acima de qualquer coisa, se ela tiver que passar por cima de qualquer outra pessoa, porque ela tem a personalidade do Loki, que é o hedonismo e o narcisismo. Exato. Né? Então, para ela, o prazer dela é buscar vingança contra a VT vai acima de tudo. Que já dá abertura pra gente falar do outro ponto que é muito forte na série, que é o questionamento da fé e o questionamento dessa expectativa do lar eterno. Essa cena é muito legal, é muito legal. Diálogo muito... Infelizmente, Não lembro qual episódio. Qual importante. episódio? Ah, Acho que é o tá três, essa né? conversa. Dois. Infelizmente, por direitos autorais, acho que a gente não consegue cortar e colocar o episódio, a fala aqui, né? Seria muito legal. Mas assim, é uma conversa muito aberta ali entre o Mobius e o Loki, né? E o Loki começa a questionar o Mobius, né? Assim, você realmente acredita em tudo isso daqui, né? Você realmente acredita que houveram 3 seres criadores que na série eles chamam de Timekeepers, né? Você realmente acredita que 3 seres guardiões do tempo criaram tudo isso? Você segue tudo que eles ditam sem questionar. Você acredita que no final de tudo isso vai existir paz, né? Vai acabar o caos, né? Então a gente vê muita semelhança com a nossa fé. Com a nossa fé, né? De conflitar ali, né? Mas como assim alguém criou tudo isso?
né? E você não conhece, você não consegue ver com seus porque olhos. Em determinado momento a gente tem essa crise de parar pra pensar, será que o que estão me ensinando é verdade? Exato, Será que né? existe alguém acima de todos que criou tudo com perfeição? Outro ponto que a gente se identifica Sim. com ele ali questionando o Mobius, porque um dia a gente se questionou a respeito disso. Então ele não põe em xeque só a instituição, a AVT, ele põe em xeque todos os valores que são bases e as crenças que são bases do Mobius, a fim de colocar aquela pulguinha da dúvida, entendeu? A dúvida não é o errado. Mobius realmente a gente precisa pensar, a gente precisa refletir, a dúvida não é errado. Mas o problema é, será que a base está sendo firme o suficiente para manter as crenças que regem a nossa vida? O que está acontecendo hoje é a desconstrução das crenças, das tradições, dos valores. Realmente faz sentido crer em um Deus criador dos céus e da terra e que está soberano sobre todas as coisas? Sim. E é uma desconstrução, né? Voltando nos outros pontos que a gente falou, do certo e do errado, né? Antigamente a gente tinha muito claro, né? Quem era o mocinho daquele filme, né? Quem era o vilão daquele filme. Nessa série quem é o vilão da série? Não tem. Né? O Kang, o Loki, Mas né? que a AVT era vilão. O Kang é o grande vilão. Mas no diálogo entre ele, a Sylvie e o Loki, você começa a pensar, faz sentido o que ele está falando. Exatamente. Ele Pra tá deixar tudo com organização. Exato. Foi bom o que ele fez em controlar tudo e criar uma harmonia ali, né? Exatamente. Na conversa do Loki com o Mobius, um dos pontos que me chamou a atenção é dele falar pro Mobius, mas espera aí, quando você chegar lá, quando você chegar no dia em que não vai existir mais evento Nexus, em que tudo for pacificado e vocês vão chegar nesse lugar de calma, de tranquilidade, de paz, não vai ter caos? Mas que chato. Que entediante que é isso. Será que é essa a vida que a gente quer? Será que você Uma quer vida viver que dá tudo certo, que não tem... O caos é que dá o sabor, entendeu? É como se toda a vilania que o Loki tem, é isso que dá o sabor na vida. É isso que faz a vida ser agitada e ter movimento. Senão seria chato. Sim. Na hora que ele vai contar a verdade pra ela fala, não, mas calma, tem um propósito pra tudo isso. Eu quero descobrir o porquê que foi criado a AVT. Enquanto assim, eles já tinham outra visão, eles já sabiam de toda a verdade. Mas pra ela crer, eles falavam, nossa, ela não veio porque ela não quer. Mas não, ela não estava tendo outra perspectiva, né? Eu lembrei de uma coisa muito interessante, que ele colocou em xeque, nesse episódio 2, toda essa fé do Mobius, e o Mobius realmente dá o braço a torcer. Ele acredita no Loki, mas a diretora, passando pelo mesmo do Mobius, ela já não, ela se mantém firme. Peraí, mas deve ter uma explicação, tem que ter um motivo para tudo isso acontecer, e eu vou descobrir o que é. Sim. É isso. Independente se as razões ali da AVT são boas ou não, a questão muito provavelmente a gente vai se sentir questionado ou ser questionado por alguém sobre a nossa fé. E aí? Será que a nossa fé está firmado na rocha e é indestrutível o que a gente crê em Jesus, na salvação, na criação do homem, da mulher e de todo o universo? Né? Será que a nossa fé está construída sobre uma base sólida? Acho que esse é o ponto, né? E a conclusão que a gente chega diante de tudo isso é que nós cremos em um Deus Criador dos céus e da terra. Então, está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. E no 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. E esse é o relato da criação dos céus e da terra. Teorias existem aí de monte, né? Mas em que nós cremos? A gente não estava lá para saber. E aí que entra a fé, que é o que está escrito lá em Hebreus capítulo 11. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. E pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus,
Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Essa é a nossa fé. Bom, a partir de tudo isso que a gente conversou, depois de assistir a série do Loki e ter essas conversas aí, alguns sábados, né, a gente vem falando sobre isso, o que muda depois dessa conversa, né, de entender tudo isso? Quem quer falar? Eu sempre estive pautada em que a fé é o firme fundamento de tudo, a fé em Cristo, a fé em Deus. Então, desde quando eu entendi quem é Jesus, que eu compreendi a pessoa de Jesus, o que ele tinha feito por mim, eu me dispus a viver para o desenvolvimento da minha salvação. E a cada dia mais que a gente vai avançando, você vai amadurecendo, você vai ampliando a sua visão. E eu entendi já há algum tempo atrás a importância da gente fazer a leitura da sociedade que a gente vive, da cultura que a gente está, porque a gente não pode ser leigo nisso. Se nós entendemos que somos de Cristo, pertencemos a Ele, nós entendemos o nosso chamado também de comunicar. Então, para eu comunicar bem, eu preciso estar atento de quais são as maneiras em que a minha geração está consumindo, para eu poder me comunicar e falar na mesma linguagem. A série me trouxe uma perspectiva maior daquilo que eu tenho, que se chama inteligência, que a gente precisa desenvolvê-la. Faz bem o uso da inteligência, de você pensar no que você tem consumido, de você entender as entrelinhas, de você questionar o que o autor daquele filme, daquela série, daquela música, o compositor, tudo que envolve a nossa vida, do que a gente tem se alimentado. Por que foi feito assim? Por que está escrito assim? O que quer me comunicar? Para que a gente não viva aceitando tudo para dentro de nós, mas que a gente tenha Cristo como filtro maior. Sim. Até, né, a série, assim, o que ela me trouxe, na verdade, foi mais, assim, por esse papo principal, né, da fé, de ser questionado, foi mais um confronto. Será que a gente está realmente firme naquilo que a gente acredita? Ou numa primeira crise, no primeiro apertão ali, eu vou deixar de crer? Né? Porque hoje em dia nenhuma verdade absoluta. Né? Hoje a gente fala assim, não, isso aqui pra mim é marrom, mas pra outra pessoa fala, não, isso aqui é preto e acabou. Cada um tem as suas verdades, né? Então eu acredito que a gente deve sim refletir se a gente está realmente preso naquilo que a gente acredita e nada vai mudar isso, ou se numa primeira oportunidade que eu ver alguma coisa diferente que me interesse, eu vou pender para esse lado. E né? estar preso naquilo que eu acredito não é ruim. Sim. As pessoas acham que isso é ruim, mas existe sim a verdade, o caminho e a vida. Então a gente está formado nele. Então a gente precisa estar presos nesse amor realmente, para que a gente possa viver a liberdade da melhor maneira. Sim. E pegando no gancho aí que vocês dois falaram, né, para mim ficou muito forte essa questão do equilíbrio, né? O equilíbrio que a gente tem que ter entre os diversos tipos de consumo, porque não tem como fugir, né? Não tem como a gente falar assim, não, então, já que tudo agora tá passando pra gente uma ideologia diferente, tá confrontando os nossos valores cristãos, então, não, vou parar de consumir. Não, Na não verdade, existe sempre isso, passou, né? a gente nunca parou para refletir o que estava passando. Exato. Então, assim, pra mim o que ficou muito forte é o quanto que a gente precisa ter esse equilíbrio dentro da gente, o quanto para não chegar no que o Mateus falou, né? Na primeira situação que eu possa ser confrontado, eu não ir para o caminho de Cristo, né? O quanto que nós realmente precisamos estar cheios, ter esse conhecimento para não deixar que tudo que tem vindo aí de fora nos leve para caminhos que não são os caminhos que Cristo nos ensinou e que planejou por nós. Exato. Gente. Até porque é muito... Desculpa, Matheus. Até porque hoje em dia o errado parece que é você ser bom. Você ter bom caráter, você ter boas atitudes e você crer numa verdade que te faz melhor. O errado é isso. Mas não, você tem que viver mesmo, você tem que experimentar mesmo, como se os erros que a gente comete, eles fazem mal pra gente. Mas como tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Então a gente vai se contaminando aos poucos. Esse filtro maior precisa estar presente em nós e é Cristo. Até esse equilíbrio que o João está falando, eu vou deixar de assistir porque tem tal mensagem. Mas não, isso até facilita para que a gente pregue o Evangelho. Porque a partir do momento que a gente vê o que as pessoas... A gente já até comentou isso no começo, né? A partir do momento que a gente vê o que as pessoas estão consumindo, o que elas estão buscando, o que é de interesse delas, a gente pode usar isso como um instrumento. Exato.
né? Qual a versão de Jesus para tudo isso? Né? Então é um artefato que a gente pode estar utilizando também. E assim, é o que a gente falou no começo, né? A gente está no mundo, então a gente faz parte da cultura, a gente consome cultura, ok, mas a gente precisa ter essa análise crítica. Eu lembro de Romanos 12. A gente está inserido no mundo, mas a gente trabalha a renovação da nossa mente por meio do Espírito Santo para que o mundo não nos molde. É isso. A renovação da mente que você está falando tem muito a ver com o que eu aprendi, assim. Você está no Instagram ali, olhando tantas coisas e, né, em algum momento você se sente influenciado por tanto conteúdo que você vê, você se sente vestindo o que você vê, repetindo o que você ouve, né? Então, essa renovação da mente também pode ser um exercício de você parar, peraí, eu estou consumindo tudo isso, está conflitando com a minha fé? Está conflitando com o que eu creio em Jesus? Eu acho que esse é o ponto. Não significa que a gente precisa, todo filme, toda série, toda música que a gente ouvir, né, a gente dedicar essa atenção e fazer essa análise minuciosa do que a gente está consumindo. Mas é eu saber que tudo o que eu estou consumindo vai me influenciar de alguma forma. Sim, fica no subconsciente. Não existe nada neutro. Exato. Não existe nada neutro. Então, tendo essa consciência já é muito importante, né? E aí? Mais isso, alguma pessoal. coisa? Isso é tudo, pessoal. Isso é tudo. Não tudo, posso, tudo. acho que não pode usar esse bordão. Já existe Já algum existe outro... esse bordão. Nossa, eu nunca ouvi. Espero que vocês tenham curtido o nosso papo aqui. Espero que tenha edificado a sua vida. Esse é só o primeiro, então eu já quero anunciar aqui que vai rolar o segundo. O próximo vai ficar melhor. Esse foi o primeiro, então a gente está entendendo como é que funciona tudo isso. E você que teve paciência de assistir até o final, curte, compartilha. Se inscreve no canal, Se deixa inscreve seu no like, canal da gente. comunidade Deixa a sugestão do Ágape. nome, por favor. Isso! Sugestão do nome. Coloca aí nos comentários a sugestão pro nosso podcast, entendeu? Sugestão de nome, sugestão de outras séries, de outros assuntos, né? Qual série você assistiu que você também fez uma análise e viu ali nas entrelinhas alguma coisa interessante? Comenta aí.